Bom dia. Queria confirmar se vocês estão escutando meu áudio. Estava fechado porque a gente estava aguardando aqui entrar mais pessoas. Nós tivemos 500 inscritos e a gente enviou a senha de acesso ao webinar por e-mail. Aí, como foi agora próximo já do horário, tinha muitas pessoas se inscreveram agora bem próximo, a gente aguardou um pouquinho para que a gente possa receber mais pessoas, tá? A gente acabou até de fazer uma enquete aí dos que já estavam presentes, quais de vocês já tinham acompanhado aí algum paciente com infecção por coronavírus. Eu já publiquei o resultado com vocês. E 76% ainda não teve um acompanhamento, pelo menos que tenha conhecimento de um paciente com coronavírus, né? E 24% já teve esse acompanhamento. Eu queria só confirmar aqui com vocês aqui, vou ver aqui se vocês estavam escutando direitinho, né? Áudio ok, estão respondendo aqui que o áudio está ok. Bom, nós faremos uma sequência de atividades aqui via internet, né, sobre o coronavírus. Para os que ainda não tinham conhecimento, nós somos do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, da Universidade Federal do Piauí. Meu nome é Victor Campelo, eu sou o coordenador do núcleo, e nós temos uma equipe que foi denominada de Tele-UTI Covid, que é composta por membros que são intensivistas titulados, com experiência em tratamento de pacientes graves, e todos eles bastante envolvidos nesse enfrentamento ao coronavírus. Inclusive, o nosso palestrante de hoje é o Dr. José Noronha Vieira Júnior, e ele é diretor do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, que é a referência aqui no estado do Piauí para tratamento de pacientes com doenças infecciosas e tratamento de coronavírus. O Dr. José Noronha também, além de membro da nossa Tele-UTI Covid, ele é também membro das comissões de vigilância epidemiológica e participou da montagem desse protocolo de enfrentamento ao Covid aqui no Piauí. Então, nós vamos poder aproveitar bastante. Durante esses dias, nós teremos uma sequência diária de assuntos, né? Nesse formato. Nós tivemos aí esse formato utilizando aqui esse sistema Zoom Meeting, mas a gente também vai depois disponibilizar a gravação. E como a quantidade de interessados foi muito grande, nós vamos ver a possibilidade de permitir, né, que assistam através do nosso canal do YouTube, ao vivo, sem poder participar diretamente, né, com perguntas como vocês aqui, os que estão inscritos vão poder participar das enquetes, vão poder participar do bate-papo, fazer perguntas ao vivo. Então, esse grupo que está inscrito, ele vai ter mais possibilidade de participação. Mas nós vamos abrir, pelo menos para assistir, nós vamos ver uma forma de abrir esse curso, até porque é um momento que a gente precisa expandir essa difusão do conhecimento, certo? Então, nós teremos aqui no nosso programação, hoje será o protocolo de tratamento do Covid, no Piauí, que é uma adaptação também do protocolo do Ministério da Saúde. Amanhã nós teremos o Dr. João de Jesus Cantinho Júnior, com síndromes gripais. Depois, na segunda-feira, eu vou falar sobre a telesaúde no contexto da pandemia do Covid. O Dr. Igor vai falar sobre a abordagem inicial de pacientes com Covid na UTI. Depois, o Dr. Lucas Cortez vai falar sobre o manejo da via aérea em pacientes com Covid. A doutora Rosane vai falar das infecções secundárias em pacientes com SARS. Depois, o doutor João Cantinho Júnior vai falar dos parâmetros iniciais da ventilação mecânica. Depois, o doutor José Noronha vai falar sobre a rede de assistência ao Covid aqui no estado do Piauí.
como é que funciona desde a atenção básica até a UTI do Hospital Terciário de referência. O Dr. Itapuã falará depois de ventilação mecânica, com relato das experiências com casos de SARS. Depois eu vou voltar a falar como vai ser o núcleo de telesaúde. Ele vai ter uma interligação dentro do trabalho do fluxo de trabalho na rede de saúde do estado do Piauí, no qual esse núcleo formado por esses profissionais que estão aí até descritos nessa programação, nós vamos dar suporte aos médicos da rede, né, hospitalar, que vai receber esses pacientes com coronavírus. Então, nós vamos poder dar essa assessoria. Nós vamos, a partir da semana que vem, disponibilizar uma forma deles, os médicos entrarem num sistema com login e senha, um prontuário que eles vão poder colocar as informações sobre o caso, os dados clínicos, as comorbidades, as medicações que já foram prescritas e discutir a conduta. Essa discussão de conduta vai ser, em parte, escrita nessa resposta e com possibilidade de uma discussão por vídeo, através também de uma ferramenta de Zoom integrada ao prontuário. Então, semana que vem a gente vai poder também explicar melhor e passar os dados. Nós vamos, essa semana, estar trabalhando no cadastro de todos os médicos da rede, para que eles possam acessar com login e senha, até porque nós temos dados de pacientes e a gente tem que ter certeza que o profissional que está acessando é o profissional habilitado a fazer isso, né? E até porque existe um compartilhamento de responsabilidades quando você dá um suporte também a esses profissionais. Bom, eu vou convidar aqui o Dr. José Noronha. Ele está tentando ingressar aqui. Eu vou tentar chamá-lo aqui. Vou pedir licença para vocês um minutinho só para eu poder dar assessoria aqui a ele. E eu vou fechar aqui o áudio um pouquinho e vou só orientar aqui o ingresso dele aqui na sala, tá ok?
É só um minutinho, estão botando que o áudio falhou, o áudio não falhou, eu estou só desligando aqui um pouquinho o áudio, porque eu estou ajudando aqui o doutor José Noronha, que é o palestrante, a ingressar na reunião que ele está tendo um problema técnico, tá ok? Um minutinho só. Só gostaria de confirmar de novo aqui se vocês estão me escutando e se o doutor Noronha também que está entrando, se ele está me escutando. Doutor Noronha, se puder habilitar inicialmente o seu vídeo. Que no bate-papo aqui o pessoal já está dizendo que o áudio está ok, está faltando só aqui o doutor Noronha aparecer. Ele já está aqui no. Vitor, alô, tá me Opa, ouvindo? estamos aqui, o doutor Noronha aqui já está falando também. Eu estou escutando a voz dele, então eu creio que todos devem estar escutando também. Eu não estou conseguindo liberar o vídeo. Acho que vai dar certo agora. Não, tá dando erro aqui. Eu vou tirar aqui o meu vídeo, ver se tirando o meu vídeo, se o seu entra aí mais fácil. Tenta entrar de novo.
Vitor aqui está dizendo que não é possível iniciar o vídeo porque o anfitrião parou o vídeo. Bom, depois eu abri aqui o vídeo de novo. Ó, mesma coisa. Mas vamos ver se dá para começar a apresentação. Na pior das hipóteses aqui, deixa eu tentar compartilhar a tela. Bom, enquanto o Dr. Noronha não entra novamente, eu vou aqui passando alguns dados para vocês em relação ao núcleo de telesaúde e a participação aqui nesse enfrentamento ao coronavírus. Bom, para vocês que não tiverem acessado ainda, tem um site que nós desenvolvemos que chama de saudedigitalpiauí.com.br e esse site vocês podem acessar, lá tem a forma de vocês, vai ter a forma de vocês discutirem os casos, né? Os médicos que estiverem na rede para poder discutir os casos de pacientes internados, os casos mais graves, e também discutir os casos mais simples. Tem uma rede montada no Brasil todo pelo Ministério da Saúde que vai permitir isso. E também tem um sistema de exames por imagem, no qual vocês podem acessar um banco de imagens. Nesse banco de imagens, vocês verem imagens sugestivas para poder vocês irem aprendendo as imagens relacionadas com o coronavírus. E também tem uma forma de vocês fazerem um upload, né, colocar as imagens de vocês no sistema, e essa imagem de vocês vai poder ser analisada por um sistema de inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai ajudar vocês no diagnóstico também e na discussão dos casos. Quanto mais vocês colocarem também essas imagens, mais o sistema vai aprender. O doutor Zé Noronha entrou agora e conseguiu compartilhar a tela. Eu queria só que vocês me confirmassem se estão acessando, visualizando também, acredito que sim. E vou passar a palavra ao doutor Noronha. Tudo bom, doutor Noronha? Tudo bom, Vitor? Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Vamos tentar começar aqui, né? Falar um pouquinho sobre o manejo clínico. Eu acho que esse é o tema que vai mudar mais vezes durante essa epidemia toda. Né? A gente está diante de uma doença que a gente não conhece direito. Todo dia a gente tem um artigo diferente, uma publicação diferente. E todo dia nós temos novas recomendações com relação a isso aí, né? Vitor, eu queria só que tu me ajudasse caso tivesse um questionamento, algum comentário. Eu não sou muito familiarizado aqui no computador, e aí tu me repassar isso. Pode deixar que eu vou controlando essa parte e vou repassando para você. Vou filtrando aqui para poder ajudar, viu? Pode se concentrar na aula. Tá bom, combinado. Então, assim, a gente já está bem atrasado, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Na verdade,
eu vou só fazer um breve resumo da situação no mundo e no Brasil. Eu tenho que falar um pouco sobre o plano de contingência, é impossível não falar, e do manejo clínico. Né? Então, o novo coronavírus, na verdade, o nome dele é SARS-CoV-2, porque ele é muito similar ao vírus da SARS, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que nós tivemos nos anos de 2002 e 2003. Né? O primeiro alerta dele foi em Wuhan, na China. Né? Todo mundo está cansado de saber que ele é chamado de coronavírus por conta dessas estruturas proteicas, que são as chamadas de coroas. O primeiro paciente, aparentemente, um homem chinês de 61 anos. A primeira publicação para a Organização Mundial de Saúde foi dia 28 de dezembro, de 4 casos de pneumonia atípica, que eles traçaram para aquele mercado de frutos do mar e isolaram 24 horas depois, né, procurando os vínculos epidemiológicos desses pacientes. E, assim, muito tem se discutido sobre a origem, aí a questão de trabalhos que falam ser muito similar a morcegos, foram encontrados compatibilidade até de 96%, 98% entre vírus de morcegos e também desse mamífero, que é o pangolim, né, que aparentemente ele teria 99% de compatibilidade, segundo alguns papers. Então, a situação epidemiológica no mundo, se vocês entrarem na plataforma do John Hopkins, então a gente esse exato segundo. Então, vocês observam que nós temos aí mais de 1 milhão e 700 mil casos confirmados. Desse total, nós tivemos 103 mil mortes, 103.800, e quase 400 mil casos recuperados. Isso é muito importante, pessoal, por um seguinte aspecto. É uma doença nova, nós não temos vacina, nós não temos tratamento, e a gente vai falar isso exaustivamente aqui, que a gente não tem tratamento. E toda publicação, toda série de casos, a gente recebe muita publicação antes mesmo da revisão da própria revista, a gente já está recebendo nas mídias sociais. Então, assim, elas falam com evidência baixíssima sobre algumas drogas. E aí, nessas horas, a gente tem que ter muito bom senso. Eu sei que não dá para exigir um ensaio clínico duplo cego, randomizado, multicêntrico de início, numa situação de pandemia, numa situação de calamidade, que é o que a gente se encontra, e alguns países até mais do que a gente. Mas a gente tem que ter muito bom senso que, se houvesse alguma cura milagrosa, que eu adoraria que tivesse, eu gostaria muito que tivesse. Eu tenho um filho de 6 meses, eu tenho um pai de 90 anos, então eu queria ter uma vacina o quanto antes, eu queria ter uma cura o quanto antes. Mas nós estamos vendo aqui quase 400 mil casos considerados recuperados. Eficaz, como alguns especialistas e algumas séries de casos têm dito, nós já teríamos evidência substancial ao redor do mundo, e hoje nós não temos, tá certo? Opa, eu estou na tela do... O que está acontecendo? Pronto, deu certo. Então, a situação no Brasil, né? A última atualização, dia 10 de abril, temos 19.000 e mais de 1.000 óbitos, com a letalidade de 5,4%. Né? Por região, vocês conseguem observar que nós temos mais casos na região sudeste, e em seguida vem acompanhado aí o nordeste. No nosso Piauí, o último boletim do Centro Estratégico de Vigilância Epidemiológica, de ontem à noite, nós temos 41 casos confirmados e 7 óbitos. Então, assim, claramente nós temos uma subnotificação de casos pela própria estratégia e quantidade de testes disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A gente vai falar sobre essas estratégias situações epidemiológicas logo em seguida. Então, se elevada quando a gente compara com outros países, né? Então, só trazendo aqui para vocês,
os casos confirmados, o município de origem dos casos confirmados, a grande maioria do município de Teresina, tivemos um Campo Maior e 3 de Piracuruca. E aqui nós temos um mapa do Piauí com a grande totalidade do Piauí sem registro de casos confirmados. Nós temos aqui 2 municípios com casos confirmados e 3 municípios com casos confirmados e óbito, que a gente consegue estar observando aqui no mapa, né? Teresina, São José do Divino e o município de Parnaíba. E aqui, esse slide é tirado de uma das apresentações do Ministério da Saúde, que a gente fala de sazonalidade. Então, é muito importante a gente entender que hoje nós não temos só o COVID gerando síndrome respiratória, nós temos uma infinidade de outros vírus. Então, as semanas epidemiológicas, assim, o ano é dividido no que a gente chama de semanas epidemiológicas. Nós estamos no dia 11, é o último dia da 15ª semana. Amanhã, dia 12 até o dia 18, nós entramos na 16ª. E o que vocês conseguem observar aqui? A 16ª semana epidemiológica, a gente está quase acabando a sazonalidade dos casos de influenza no hemisfério norte. 16ª semana epidemiológica, a gente está caminhando para ascensão de casos no Brasil. Então, lembrar que nós não temos só o COVID-19 causando síndrome respiratória aguda grave. Nós temos influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, N outros vírus que estão aparecendo e estão causando síndrome respiratória aguda nessa época do ano. E a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma quando a gente está lidando com esses pacientes. Então, só para vocês terem noção, nós temos aqui, pelo boletim epidemiológico semanal do CIEVES, né, até o dia 6 de abril, como vocês podem observar aqui no slide, que nós temos 41 casos confirmados aqui, né, de COVID. Eu acho que isso aqui foi de ontem, na verdade. Vocês me desculpem, isso aqui está formatado errado. 41 casos confirmados de COVID, 98 casos confirmados de H1N1, tá certo? 28 casos confirmados de vírus sincicial respiratório, 20 casos confirmados de metapneumovírus. Quando eu somo tudo isso aqui, influenza H1N1, eu já tenho mais do que o dobro de pacientes com síndrome respiratória aguda secundária ao vírus da influenza. Aqui ressaltando a importância do caráter da vacina, ressaltando a importância da prevenção. Né? Isso aqui, essa tela é justamente para explicar para vocês as fases da emergência. Então, inicialmente, nós estávamos no que a gente chamava de fase de contenção. Nós notificávamos todos os casos, nós isolávamos todos os casos para evitar a dispersão da doença. Quando a gente adquire um quantitativo muito grande de pacientes doentes, ou o que a gente chama de transmissão sustentada, a gente entra no que a gente chama de fase de mitigação. Né? Então, a gente vai otimizar a abordagem para leitos de terapia intensiva, a gente vai procurar otimizar tecnologias de vacina e de tratamento, né? Para tentar evitar os óbitos desses pacientes. Noronha, tem outros países que a gente vê a testagem em larga escala. Ela é eficaz principalmente nessa primeira fase aqui. Lembrar que nós já temos um decreto a nível nacional, dizendo que nós temos transmissão sustentada em todo o território nacional. Então, essa é a estratégia dessa fase. Não que nós não pudéssemos implementar agora, mas simplesmente nós temos uma limitação na quantidade de testes fornecida pelo próprio Ministério da Saúde. Apesar de que, vale ressaltar que a Secretaria de Saúde, com a ajuda da Universidade Federal do Piauí, conseguiu praticamente quadruplicar a capacidade diária de testes aqui no Laboratório Central, chegando até 200 testes por dia. Tá certo? Isso aqui, basicamente, como a gente pode se proteger, a questão da etiqueta respiratória, eu não vou frisar muito nisso aqui. Aqui só para falar para vocês sobre transmissão comunitária.
Então, a transmissão comunitária, como está no slide, é a incapacidade de relacionar casos confirmados através de cadeia de transmissão para um grande número de casos, né? Essa é a definição do que está acontecendo agora. Ou, extrapolado do que se usa no sarampo, é quando você tem o caso índice importado, você vai ter a primeira geração de transmissão, segunda, terceira, quarta. A partir da quinta, mesmo que você tenha o nexo epidemiológico, o vínculo epidemiológico do caso índice, você já considera transmissão comunitária. E aqui falando sobre o famoso pico de epidemia, né? Então, a população tem que entender, e nós, colegas médicos também, que para uma doença que nós não temos vacina nem tratamento efetivo, a melhor forma de prevenção é o isolamento social, principalmente porque é uma doença que passa por gotícula e por contato. É a principal forma de passar essa doença, né? E aí, quando a gente fala em atraso do pico, achatar a curva, nada mais é do que em uma população A ou B, que assim a gente pega pela estimativa de outros países que 60% a 50% da população foi contaminada, se a gente estiver falando do Piauí, nosso estado, nós temos aí o quê? 3 milhões e 200 mil pessoas. Se a gente trabalhar com a metade disso, mesmo assim é um contingente populacional enorme. A ideia de achatar a curva com isolamento social é muito simples. Se esse pico ocorreria em, vamos supor, 2 meses, sem nenhuma medida de isolamento social, se eu faço um isolamento social total na minha população, eu consigo mitigar isso aqui para um período de tempo de 2 a 3 vezes maior, então aí é falando de até 6 meses, e aí eu consigo reduzir o pico de necessidade de internação hospitalar e o pico de necessidade de UTI para um valor que o meu sistema de saúde consiga absorver esse paciente, garantindo que ninguém deixe de ter acesso ao sistema de saúde. Ah, Noronha, você está dizendo aqui que a gente vai mitigar e viver em isolamento social por 6 meses? Não, de forma alguma. Tem que lembrar que o vírus ele só é viável enquanto ele está contaminando o ser humano. Nós temos relato de viabilidade aí de algumas horas a dias em superfícies, mas se você higieniza essa superfície, ele morre facilmente. Então, aqui, eu não estou só atrasando o aparecimento desses casos, eu estou impedindo que uma porcentagem grande da minha população sequer se infecte. O grande exemplo que a gente pode utilizar aqui é o da China, que eu tenho bilhões de habitantes naquele país, é um país continental, e eles se isolaram por 50 dias, né? Aqui é tudo que já foi produzido a nível nacional e a nível estadual. Nós já temos o segundo plano de contingência. Esse plano aqui já vai ser atualizado quando a gente estiver falando da inclusão até do próprio hospital universitário na rede, de hospitais filantrópicos como São Marcos. E aqui um resumo do fluxograma. O meu paciente, ele vai ter 80% dos pacientes sintomáticos vão ter sintomas respiratórios leves, vão ter um quadro de uma síndrome, né? E porque os sintomas mais frequentes são febre e tosse. Se você for olhar a coriza, é menos de 6% dos casos. Agora, por volta aí de 14%, 15% vão ter uma pneumonia e vão precisar internar. 5% aí vai precisar de unidade de terapia intensiva. Então, apesar de que eu posso tomar algumas atitudes na atenção básica, toda a minha triagem desse vai começar nas unidades de pronto. Definir, ele é um caso suspeito? Sim ou não? Qual é a definição que a gente tem de caso suspeito hoje? Continua sendo aqueles indivíduos lá que viajaram nas últimas 2 semanas ou que nas últimas 2 semanas tiveram contato com caso suspeito ou confirmado? Só que, como nós temos transmissão sustentada, qualquer síndrome respiratória aguda grave que chegue no hospital, se eu não tiver outro diagnóstico, ou seja, é um edema agudo, o cara está em insuficiência respiratória, ele tem uma pneumonia claramente bacteriana. Então, muito provavelmente, ele não é COVID, esse paciente. Então, aquele paciente que tem achados sugestivos de síndrome respiratória aguda grave que chega no meu pronto atendimento, eu vou questionar COVID.
Então, se ele não for suspeito, eu vou seguir meu algoritmo de fluxograma para a síndrome respiratória dele. Se ele for suspeito, imediatamente eu vou notificar o caso ao CIEVS estadual, se for no interior, ao COI municipal e o CIEVS estadual, se for em Teresina, e vou imediatamente utilizar EPIs aqui e vou avaliar o quadro clínico dele para a coleta de SWAB. Então, o que acontece? Eu tenho, sei lá, um cartaz na porta de entrada do meu hospital dizendo assim, se você tem chance de ser o novo coronavírus, se identifique. Eu posso ter uma triagem de fornecer uma máscara imediatamente para esse paciente. Eu tenho uma sala de atendimento separada só para esse paciente. Eu tenho um leito de estabilização separado só para esse perfil de paciente, tá certo? Que é o telefone do CIEVS, depois eu vou fornecer para o Vitor o celular também. Então, temos esse telefone fixo, 3216-3606, e o e-mail cieves@saude.pi.gov.br. Então, Noronha, por que você falou da coleta do SWAB? Lembrar que o PCR, apesar de ser o método padrão ouro para fazer o diagnóstico dessa doença, o que acontece? Eu estou coletando o PCR de um vírus que afeta trato respiratório inferior e um SWAB no trato respiratório superior. Então, a sensibilidade desse método de coleta, a depender da qualidade da coleta, do acondicionamento da coleta, vai variar aí, por incrível que pareça, de 30% a 60%. É baixo, entendeu? Então, eu tenho que saber como que eu faço para otimizar minhas chances de fazer esse diagnóstico. Idealmente, esse SWAB tem que ser coletado do terceiro aí até o quinto, sétimo dia de sintoma. A partir do sétimo dia de sintoma, a chance de dar um falso negativo é maior. E aí minha preferência vai ser a dosagem de anticorpos. Hoje, o método que a gente tem para a dosagem de anticorpos é a realização do teste rápido, esse distribuído pelo Ministério da Saúde, que foi validado pelo Instituto Nacional de Qualidade em Saúde. Então, meu paciente entra na definição de caso suspeito. Eu vou definir a gravidade do meu paciente. Ele tem o que a gente chama de uma doença não complicada, ele vai para casa. Ele tem uma pneumonia leve ou grave, ele vai ficar internado. Ele tem uma síndrome respiratória aguda grave com dispneia, ele vai ficar internado. E eu vou avaliar se meu paciente tem sepse, choque séptico, ele tem síndrome da angústia respiratória, ele vai precisar de UTI, tá certo? Então, tudo isso aqui, ele vai ficar internado em uma unidade de referência. Se ele tem uma doença não complicada, ele vai ficar de quarentena domiciliar, sendo acompanhado pela unidade básica referência e o serviço de epidemiologia do município, no caso de Teresina, do estado, e a epidemiologia dos municípios para os municípios do interior, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho de uso de EPIs, dependendo da situação. Eu vou pular porque a gente já está um pouquinho atrasado, né? Lembrar, isso foi uma grande discussão em todo o estado sobre o tipo de paramentação utilizada. Então, o que recomenda o Ministério da Saúde é justamente o protetor facial, a máscara cirúrgica, o avental e a luva para esse paciente. Se eu estou numa situação que eu tenho risco de contato com líquido biológico, eu vou utilizar um avental impermeável. Se eu estou numa situação que eu estou fazendo algum procedimento que gere aerossol, eu vou utilizar a máscara N95. Então, eu tenho indicações específicas, são praticamente as mesmas que a gente já utilizava para a influenza. Por que a gente frisa tanto isso? Porque a gente tem que ter o uso racional desses EPIs. Se eu não vou estar numa situação de aerossol, eu preciso utilizar a N95? Não preciso. Por quê? Porque se eu começar a utilizar de forma não indicada, vai chegar um momento que vai faltar, porque quem é gestor sabe que nós estamos vivendo uma situação que hoje eu tenho um preço da N95, amanhã eu posso ter um preço que é o dobro do valor inicial e eu posso sequer ter máscara para conseguir importar. E isso é muito importante para o profissional de saúde ter ciência do uso racional desses EPIs. Uma coisa que as pessoas discutem muito são os macacões. A gente vê diversos países, na China, eles utilizavam os macacões que alguns lugares chamam de hazmat suit, né? Ou então coverall, né? Mas lembrar que
aqueles macacões são EPIs que a gente chama de EPI do ebola, né? A própria Organização Mundial de Saúde, no documento onde fala de prevenção de infecção hospitalar, ela frisa que o EPI é o avental e não o macacão. O macacão, ele pode dar até uma segurança maior, mas ele foi pensado para ser utilizado e descartado com auxílio de outras pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa só, como era o que tinha na China e na grande maioria dos lugares que adotam os macacões, para retirar esse EPI, eu tenho uma chance de me contaminar por contato, e eu não estou falando de aerossol muito grande. E aí daí eu tenho todos esses dados assustadores de transmissão de infecção em profissionais de saúde. Lembrar os 5 momentos da higienização das mãos. A doença ela se espalha principalmente por contato para os profissionais de saúde. Então, nós temos quem faz a notificação para a vigilância sanitária, quem comparece às reuniões de segurança do paciente, CCIH qualidade, sabe que a taxa o índice de higienização, de adesão à higienização das mãos dos profissionais de saúde do Brasil e do mundo tende a ser baixos, então essa doença veio para endereçar o elefante branco na sala dos profissionais de saúde. A gente tem que frisar, tem que redobrar os nossos cuidados com a higienização das mãos. E sempre que a gente estiver saindo de um leito de isolamento de um tipo de paciente desse, o ideal é que eu tenha outro profissional observando o profissional que está se desparamentando, né? Para garantir que não haja nenhum erro, ou se houver algum erro na desparamentação, que o profissional higienize as mãos logo em seguida. Então, lembrar que a maioria das infecções é leve, tá certo? A menor parte é crítica, só que essa parte que é crítica, ela tem uma letalidade altíssima aí, vai variar na literatura de 50% até alguns relatos aí de 80% dos casos. Daí a necessidade de um tratamento específico. Não vou me deter nisso aqui. Lembrar de médicos da assistência, então esse slide aqui é para ter mais um impacto nos profissionais de saúde, que nós precisamos, não é só cobrar EPI, pessoal, tem que participar do treinamento, o principal é saber retirar o EPI, porque você se contamina na retirada do EPI, tá certo? Saber usar racionalmente, porque se eu estiver utilizando esse EPI de forma irracional, vai faltar para quem realmente precisar, tá certo? Então, aqui nós temos o primeiro otorrino, um dos primeiros otorrinos que atendeu casos relacionados. Opa! Parece que está travando aqui um pouquinho. Então, esse senhor aqui da esquerda foi um dos primeiros otorrinos que atendeu esses casos, foi um dos primeiros óbitos da China, tá certo? Esse senhor da direita, todo mundo conhece ele do noticiário. Lembrar, se vocês observarem, ele está usando uma máscara cirúrgica por dentro da N95. Se você faz isso, você retira o vácuo e a proteção da N95 e ela deixa de ser eficaz em proteger o profissional de saúde, né? Até o diretor do hospital, do primeiro hospital geral a receber esses pacientes, foi vítima da questão da infecção hospitalar. Então, a gente tem que ter cuidado redobrado nas medidas de prevenção. Então, manejo clínico, não tem tratamento específico. A noronha e a cloroquina. Então, assim, se vocês entrarem, aqui é o clinicaltrials.gov. Então, vocês vão observar, isso foi de hoje de manhã, nós temos 440 estudos encontrados, se você utilizar apenas a expressão COVID-19. Se você olhar só por cloroquina, nós temos pelo menos 80 trabalhos, né? Então, lembrar que a maior parte desses trabalhos que a gente tem de publicação com a cloroquina são séries de casos, retrospectivas, não tem peso, não tem grande peso para a gente levar em consideração como metodologia científica. Elas servem para um específico propósito, que é a produção de trabalhos científicos testando a cloroquina. Então, assim, Noronha, mas eu falei, eu quero que a cloroquina seja eficaz, eu tenho esse desejo, mas eu não posso esquecer da medicina baseada em evidência. Se a gente começar a esquecer disso,
vai estar dando elixir para o paciente. Saiu um editorial do BMJ que ele lembra, desde 1960, todas as promessas que a cloroquina trouxe para a gente. Então, a cloroquina já foi relatado a possibilidade de utilizar ela para o vírus da AIDS, e ela não é tratamento. A cloroquina já foi relatado a possibilidade de usar ela para vírus da raiva, até tem 100% de letalidade, né? A cloroquina foi relatada como tratamento para Zika, né? E, inclusive, outras doenças, Epstein-Barr. E aí vale destacar que o efeito que ela tinha in vitro, por exemplo, Zika, Ebola, chikungunya, ela tinha um efeito de inibição viral in vitro e, quando foi para estudos com mamíferos, com porcos, com macacos, pelo contrário, esses animais eles tiveram um aumento de mortalidade ou aumento de taxa de replicação viral. A cloroquina foi utilizada, foi estudada para dengue. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas assim, ela conseguia inibir a replicação do vírus in vitro, só que foi feito um trial randomizado que não aconteceu nada. Então, assim, a gente não pode deixar de utilizar a medicina baseada em evidência. Ah, Noronha, quer dizer que eu vou esperar tudo isso numa situação de calamidade? Não, mas eu tenho que ter um mínimo de segurança para fazer isso. Então, assim, você vê trials da China que com doses discutíveis, então, assim, cada um usava uma dose de cloroquina diferente. A gente sabe que a toxicidade, pela nossa experiência aí de mais de 70 anos de uso dessa medicação para malária, lúpus e artrite reumatoide, a gente sabe que a toxicidade é baixa. Mas essa toxicidade aumenta quando eu associo a azitromicina, essa toxicidade aumenta quando eu aumento a dose total de medicamento que eu utilizo. Daí a necessidade de se estudar. Então, a comunidade científica, a comunidade médica tem uma ânsia para utilizar essa medicação, que é de baixo custo e a gente tem de fácil disponibilidade aqui. Ok, então vamos fazer aí vamos acionar aí as sociedades médicas aqui do estado, vamos acionar aí o Conselho de Medicina a nível para que a gente reduz o tempo para ter uma resposta. Então, recentemente a gente teve um trabalho publicado aí no New England sobre a própria cloroquina. E aí vale destacar que esse trabalho não está publicado ainda, né? É um pré-print, ele não foi revisado ainda para ser publicado. E a maioria dos trabalhos que a gente tem recebido, eles não são revisados e são antes até da publicação. Então, ele não só não encontrou benefício no uso da cloroquina, esse trabalho tem vieses, tá certo? Foram doses diferentes, centros diferentes, que um fazia diagnóstico precoce e o outro não. Mas ele só não encontrou benefício como ele encontrou que o paciente que usava cloroquina ele evoluía mais para ventilação mecânica, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de medicação. Então assim, nós tivemos uma publicação com várias medicações que poderiam ser utilizadas para tratamento in vitro. Nós tínhamos aí a cloroquina, nós tínhamos o Remdesivir, o Favipiravir, que são antivirais. Nós tínhamos aí a própria nitazoxanida, que a gente usa como antihelmíntico e antiparasitário. Então, dessas medicações, teoricamente, as que conseguiram inibir de uma forma menos tóxica a replicação viral foi a cloroquina, porque ela alterava o pH celular, e foi o Remdesivir, porque ele entrava na célula e ele modificava, entrava como atrapalhando a transcrição da molécula de RNA viral. Então, assim, essas medicações estão em uso, tá certo? Nós tivemos aí um trabalho que utilizou Remdesivir com o que a gente chama de uso por compaixão nos Estados Unidos, tá certo? E aí parece que vale a pena estudar essas medicações, parece que vale a pena a gente fazer trial para ver como que o paciente vai responder. A gente já sabe aí que a doença tem fenotipos diferentes, eu tenho momentos diferentes de evolução, eu tenho o que muitos chamam de tempestade inflamatória,
né, ou tempestade de citocinas, que isso já acontece na SARA, isso já acontece no Calazar, isso já acontece em diversas outras patologias que a gente estuda e lida atualmente, tá certo? E que, teoricamente, o uso precoce teria algum benefício maior. A gente tem que estudar isso aí, né? Então, aquele primeiro trabalho com a cloroquina, o editorial da revista publicou depois que ele teria que ser revisado, que inicialmente ele não seria nem aceito para publicação, e a gente tem que ter isso em mente quando a gente está falando de tratamento. Então, não tem tratamento específico. A gente tem o quê? Suporte à função vital. Se vocês entrarem, baixarem o documento da OMS, que foi atualizado aí para o dia... já foi atualizado depois do dia 11 de março, o que vocês vão encontrar é o que está nesse slide. Então, oxigenoterapia suplementar, objetivo a saturação acima de 90 no indivíduo normal, acima de 95 em mulheres e 94 em crianças. Como é uma pneumonia, eu estou em franca indivíduo com um esquema para pneumonia comunitária, uma ceftriaxona, azitromicina ou claritromicina, uma levofloxacina, por exemplo, e o antiviral, o oseltamivir. Eu tenho que tomar cuidado com a hidratação venosa dos meus pacientes, principalmente naqueles pacientes com comorbidade. Eu tenho que estar nesse paciente por iatrogenia. A princípio, eu devo evitar o glicocorticoide, independente ele de qual seja, porque eu tenho trabalhos prévios com outros coronavírus que mostram, principalmente na MERS, que eu tenho uma diminuição do clearance viral, ou seja, eu fico liberando o vírus por mais tempo. Nós tivemos um trabalho recente que avaliou o uso da metilprednisolona em uma situação inflamatória, no indivíduo que está evoluindo com a dispneia. Foi uma série de casos pequena e pareceu que houve um benefício. Então, o uso do corticoide deve ser estudado. Obviamente, evitar não é contraindicar totalmente, vai depender da avaliação clínica do médico. Se o médico achar que vai beneficiar o paciente fazer esse corticoide, ele deve prescrever dificuldade com aumento progressivo de droga vasoativa ou dificuldade no descalonamento dessa droga vasoativa, eu devo fazer aquela dose de estresse suprarrenal de corticoide e por aí vai. Controle das comorbidades pré-existentes, principalmente as doenças pulmonares cardíacas, hipertensão arterial sistêmica e diabetes, a monitorização de sinais clínicos que indiquem evolução de gravidade e necessidade de terapia intensiva. Então, muito está sendo discutido em termos de VNI alto fluxo. Então, nós tínhamos uma recomendação da OMS apenas para insuficiência respiratória hipoxêmica e não por mais de 1 hora, porque tem um alto índice de falha na MERS. Sociedades médicas de terapia intensiva e de anestesiologia, elas têm contraindicado inicialmente pelo risco aumentado de você gerar aerossol. Apesar de que, no próprio sistema de alto fluxo, a geração de aerossol que eu tenho ela é inferior a outros tratamentos mais rudimentares. Mas isso tudo está sendo estudado. Lembrar que, quando tivemos o surto de influenza no país, também contraindicávamos VNI. E que fazemos VNI para influenza, fazemos VNI para tuberculose, e nem por isso a gente tem uma alta taxa de contaminação de profissionais de saúde por isso. Então, é um tema polêmico, é um tema que vale a pena ser estudado, é um tema que cada dia está sendo mais estudado. Então, até agora, o que a gente tem de recomendação? O indivíduo está com hipoxemia, está em insuficiência respiratória, está com uma relação PO2-FO2 baixa, né? Eu vou levar ele para ventilação mecânica, eu vou estabelecer para ele uma ventilação mecânica protetora, eu posso colocar para ele posição prona precoce nas primeiras 72 horas, manter ele 12 a 16 horas de posição prona, ou seja, ficar de bruço na cama enquanto ele está sendo ventilado. Essa posição prona precoce, ela está sendo estudada com terapias de ventilação não invasiva ou mesmo apenas com aporte de oxigênio terapia e parece ser uma alternativa boa a ser avaliada pelos profissionais de saúde. E os demais cuidados com paciente crítico, né? Aqui é o estudo. Então, quais são esses demais cuidados? Tentar reduzir os dias de ventilação mecânica invasiva utilizando protocolos de desmame institucionais,
tentar reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Manter o paciente em decúbito de 30 a 45 graus, utilizar o sistema de aspiração fechado, né, para evitar a propagação de aerossóis, a fazer a higienização oral desses pacientes, evitar acúmulo de água no circuito, né? Tudo isso aí reduzir a incidência de PAV, reduzir a incidência de tromboembolismo venoso. Então, assim, nós temos aí alguns trabalhos sugerindo que esses pacientes têm um risco maior de desenvolver aí até 30% dos pacientes críticos desenvolvendo pulmonar. E nós temos aí alguns trabalhos de autópsia minimamente invasiva que fala sobre lesão de microcirculação com microtrombos. Aparentemente, essa doença ela pode ter uma característica mais hematológica e desencadear um processo de CIVD que a gente já vê com outros processos na terapia intensiva. Química, mecânica para esses meus pacientes, a depender das indicações e contraindicações. Tem um trabalho que circula muito, que é um trabalho que fala em uso de anticoagulantes para prevenir essas complicações, né? Esse trabalho, ele fala em anticoagulantes, como as heparinas, só que ele utilizou doses profiláticas que a gente já tende a utilizar na terapia intensiva para reduzir essas incidências para todos os pacientes em comum. E o que foi que ele observou? Que utilizando um score de coagulopatia na sepse ou utilizando o próprio dedímero como marcador de distúrbio de coagulação, os indivíduos que tinham elevação importante desse score, que tinham o dedímero elevado, eles se beneficiavam da heparina profilática, tá certo? Profilática. Então, ele fazia Clexane 40 a 60 miligramas a cada 24 horas. É a dose que eles utilizavam lá. Os indivíduos que não tinham esse score elevado, que não tinham o dedímero acima de 6 vezes o valor de referência, alguns chegaram até a ter mortalidade aumentada. Então, na verdade, a gente não está descobrindo uma coisa nova. A gente está vendo achados que a gente já encontra em diversas outras patologias de terapia intensiva. Obviamente, o dedímero está relacionado e quanto mais trabalhos saem, falam disso, ele está relacionado a uma maior gravidade de doença, sim. Provavelmente o nível de inflamação e coagulopatia, sim, tá certo? Agora, o que a gente tem como concluir disso até agora é que a gente precisa estudar mais a doença, que aparentemente a gente tem que utilizar a tromboprofilaxia como a gente já usa por padrão nas unidades de terapia intensiva. Então, tirando isso, reduzir a incidência de infecção sanguínea por catéter, minimizar a ocorrência de úlcera de decúbito nesses pacientes, usar a gastroprofilaxia, reduzir a incidência de úlcera por estresse, né? Reduzir a incidência de doenças relacionadas à alta permanência do paciente crônico de UTI, tendo em vista que esses pacientes aí têm uma taxa de um tempo de internação em UTI médio aí de 21 dias. Estou vendo aqui, alguém me questionou, doutor Noronha, você está falando só contra a cloroquina. Não é isso. Então, hoje, no Ministério da Saúde, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Ministério da Saúde liberou o uso da cloroquina, obviamente, sob responsabilidade do médico que está prescrevendo, para pacientes críticos em UTI, pelo risco-benefício, e para pacientes internados moderadamente graves, ou seja, pelo que está descrito no Ministério da Saúde, aqueles indivíduos com frequência respiratória acima de 30, com relação PO2 e FO2 abaixo de 300, e com infiltrado radiológico acima de 50% dos campos pulmonares, evoluindo nas últimas 24, 48 horas. Legalmente, por definição nacional e internacional, é isso, tá certo? Doutor Noronha, Pronto, pode falar. eu vou aproveitar aqui e fazer deixa para apresentar algumas perguntas. Uhum. Bom, uma, que é voltando lá para a parte da prevenção ainda, é que perguntando aqui em relação ao avental impermeável, se aquele avental impermeável, se ele pode ser lavado e esterilizado e se pode ficar pendurado ao lado do leito, ou qual seria a recomendação da CCIH em relação a isso? Na verdade, aí é o seguinte, tem que ver os protocolos da CCH de cada instituição. Aparentemente, esse leito, porque eu vou ter um risco maior de me contaminar quando eu for utilizar novamente esse avental, então eu tenho que evitar isso justamente com
Uso consensual. Se eu vou chegar no perileito do meu paciente para mexer na bomba de infusão, mas não vou mexer com o paciente, não é um procedimento que tenha risco de líquido, eu posso utilizar um avental, mas não necessariamente precisa ser o avental impermeável. Se eu vou passar uma sonda vesical, se eu vou passar um acesso venoso central, se eu vou entubar o paciente, se eu vou fazer o banho no leito, se eu vou, se esse meu paciente está hipersecretivo, aí sim eu preciso utilizar o avental impermeável. Então, nós temos alguns estudos aí que mostram que esse avental pode ser submetido à desinfecção aí, em altas temperaturas, mas a gente não tem uma definição final a respeito disso. Vai muito do protocolo de cada instituição e porque ela está sendo atualizada aí a cada 4 dias, mais ou menos. Outra pergunta aqui que foi feita pela a Roxana, perguntando se nesses casos da cloroquina aí, se tem que fazer um termo de consentimento para o paciente que for utilizar. O ideal é que faça, Vitor. Então, assim, nós temos as recomendações do Ministério da Saúde, não deixa de ser uma medicação em estudo, né? O termo de consentimento, ele não tem muito valor legal para a proteção do profissional de saúde, mas não deixa de ser um documento a mais. Então, o ideal é que, para o paciente que vai utilizar, ou para o familiar que vai utilizar, numa situação que ele esteja consciente, ou familiar quando ele estiver inconsciente, que a gente providencie um termo explicando que é uma droga em tratamento experimental, explicando que tem alguns riscos, mas que, em virtude da situação de calamidade que a gente se encontra, é o que a gente teria como fazer a mais além das medidas de suporte. Lembrando para toda a população da saúde que a Alemanha, por exemplo, que é um país que tem uma qualidade de atendimento e uma quantidade de leitos de terapia intensiva bem grande, eles não padronizam cloroquina de forma alguma nos protocolos de atendimento deles, apenas para ensaio clínico randomizado, né? Certo. O Heribert aqui está pedindo aqui, levantando a mão para falar. Eu tinha pedido até para ele fazer a pergunta por escrito, mas eu vou abrir aqui para ele falar. Heribert, se estiver escutando, você pode perguntar aí ao vivo também para o doutor Noronha. Acho que ele não falou nada aqui. Tem também o Eduardo Augusto, também está pedindo a palavra aqui também. Se ele quiser perguntar, está habilitado aqui para ele perguntar. Aí tem uma outra pergunta aqui. Acho que não, tem outra pergunta aqui, Noronha, que é se a tromboprofilaxia ela é indicada apenas nos pacientes internados. A indicação seria apenas para pacientes restritos ao leito, porque se eu tenho um indivíduo que ele é capaz de deambular, que ele está, assim, realizando as atividades do dia a dia, eu não teria indicação, a princípio, a fazer uma profilaxia a mais para esse tipo de paciente. E o Heriberto fez a pergunta aqui mesmo por escrito. Na abordagem de pacientes hospitalizados, né, que estamos em uso de EPIs, segundo as recomendações, acho até que você já respondeu, né? Como devemos agir na avaliação de um paciente para outro, né? Acho que você respondeu ainda há pouco, né? Mas se puder só dar um Isso, reforço. exatamente. Então, assim, Eri Herbert tem que ter atenção e discutir bastante com a CCIH, porque o que acontece? Muitas pessoas têm um medo do aerossol, de uma doença que a principal forma de contaminação é contato e gotícula. Então, assim, eu vejo diversos protocolos diferentes de uso de EPI, e alguns colocam um EPI em cima do outro, que não seguem o padrão recomendado pela vigilância sanitária. Isso tem que ser discutido com as CCIHs. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Se você padronizar que todo mundo dentro da unidade vai ficar de avental impermeável 100% do tempo, tem alguns colegas relatando isso aí, não sei nem de onde, e que vai usar um avental descartável ou de pano por cima desse avental. Esses aventais são impermeáveis? Não. Se eu for dar banho no paciente e me contaminar com o líquido biológico dele, ele vai atravessar para o meu avental impermeável se eu estiver utilizando ele 100% do tempo. Então, assim, a gente precisa de uma recomendação até nacional
Porque a gente sabe que a maioria das nossas UTIs do estado são UTIs abertas, elas não são UTIs com quarto fechado. E se você vai fazer corte nessas UTIs, o ideal é que você pelo menos tenha um indicativo de imagem, né, um adesivo, alguma coisa no chão para mostrar a área mais crítica, e que você utilize o EPI devido no perileito do paciente, né? Fora isso, obviamente, você tem, se o indivíduo já está em ventilação mecânica, com circuito de aspiração fechado, com filtro HME, HMEF, com filtro EPA na saída do ramo expiratório do ventilador e do aspirador portátil. Teoricamente, não é para você ter risco de aerossolização ao redor desse leito. Mas vamos pecar por excesso. Então, assim, avaliar a permanência, uma permanência mais prolongada da máscara N95 e do protetor facial, mas ficar o tempo todo com o avental impermeável, eu posso estar tendo um risco maior de me contaminar quando eu vou utilizar computador. Entendeu? Então, isso deve ser a coordenação do serviço de UTI do seu próprio hospital, baseado na norma técnica número 4 da Anvisa, né? Eu estou conseguindo ver umas perguntas aqui. Então, o doutor Raimundo Júnior está perguntando a ação do teste para profissionais de saúde que estão na atividade na rede pública. Então, hoje, desde a sexta-feira da semana passada, nós recebemos esses testes rápidos que foram liberados pelo Ministério da Saúde. É um teste de dosagem de anticorpo, ele não diferencia IgM de IgG, tá certo? E esse teste foi liberada a validação dele pelo Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, o INCQS, se eu não me engano, na segunda noite. Então, nós já temos um protocolo, esse protocolo já está, o protocolo do Estado, pelo menos, já são prioritários para os profissionais de saúde e de segurança. Cada instituição, unidade hospitalar, ela está recebendo um quantitativo de testes. Esse teste, ao ser realizado, você deve fazer a notificação do indivíduo para o CIEVS ou para o COI, tá certo? Pela ficha de notificação que tem no boletim anexo ao boletim epidemiológico número 8. Fora isso, cada CCIH recebeu um link, cada administrador de hospital recebeu um link de Google Forms pela CESAP, para a gente estar contabilizando o uso desses testes. Então, a instituição vai receber novos testes à medida que ele terminar de usar os seus testes e comprovar a utilização na indicação correta de todos esses testes aí para a Secretaria de Saúde. Noronha, tem até uma pergunta seguinte aqui, sobre o ponto de corte, né, para a internação do paciente. No protocolo, qual é a recomendação para a internação do paciente? Noronha? Alô, Vitor, tá ouvindo? Agora tô. Se você quiser deixar de compartilhar a tela e ver se consegue abrir o vídeo e tirar a tela, a compartilhamento. Mas é o seguinte... entendi. Deixa eu ver. Tá perguntando aqui o ponto de corte para a internação do paciente. Certo. Então, o ponto de corte para internação definido pelo protocolo do Ministério da Saúde e da própria OMS é aquele indivíduo com pneumonia, tá certo? Então, quem que não vai ser internado? O caso leve que não tem desidratação e não tem disfunção orgânica. Se o indivíduo tiver pneumonia, eu tenho que considerar a internação desse indivíduo e avaliar outros parâmetros, né, de disfunção orgânica, outros parâmetros de gravidade, como eu avaliaria numa pneumonia comum, né? O que a gente tem de muito específico se o indivíduo está com síndrome de angústia respiratória, SARA, se o indivíduo tem hipoxemia, se ele tem sepsia ou choque séptico, né, eu vou levar esse indivíduo preferencialmente para a unidade de terapia intensiva. Certo. Eu vou aqui
para a gente não prolongar muito, eu sei que tem muitas questões, mas nós vamos ter aí 14 dias de aula, então vai ter muita coisa que vai ser abordada posteriormente. Eu vou fazer aqui mais 2 perguntas, aí a gente faz o encerramento. Uma pergunta aqui que está sendo recorrente aqui, eu acho que você até já respondeu, mas eu vou aqui passar pronto, que eu acho que você não respondeu ainda. O uso aqui da cloro... Estão perguntando, eu vou perguntar de novo aqui, porque estão perguntando a mesma pergunta aqui, várias pessoas. A questão é a mais impactante. É a da cloroquina nos casos mais leves para evitar complicações. Aí tem 3 pessoas fazendo a mesma pergunta. Aí é a pergunta recorrente, né? Se você puder dar só uma última fechada nessa história, hein? Gente, não estou falando isso como infectologista, eu estou falando isso como médico, tá certo? Durante a aula, eu falei desde 1960 promessas que a cloroquina teve e que ela não cumpriu. Então, eu não quero que essa seja mais uma dessas, eu quero que tenha sucesso. Eu como todos vocês, eu estou angustiado para isso. Mas a gente tem que ter a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo como profissionais de saúde, porque eu posso ter eventos adversos relacionados a esse uso indiscriminado, e aí um indivíduo que entraria nos 80% de evolução leve, ele tem uma complicação relacionada com o uso da cloroquina. Então, vocês querem a cloroquina? Queremos. Vamos propor para as autoridades em saúde a gente participar do trial. Por exemplo, a gente tem trial do Einstein acontecendo agora. Por que a gente não participa? Por que o nosso estado não participa? A gente randomiza, usa para casos leves, ou então a gente propõe um trabalho com isso. Essa é a fase que nós estamos. Porque nós já temos trabalho aí do New England que saiu ontem, esse Ahead of Print, que ele mostra que prolongou o tempo de ventilação mecânica. Ele tinha viés, como a maioria dos outros trabalhos teve viés. Mas a gente precisa estudar a medicação. Então, se eu estou colocando essa cloroquina de forma indiscriminada para oligossintomático, eu estou correndo o risco de internar esse paciente por uma complicação relacionada à cloroquina, tá certo? Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa prescrição. E outra coisa, qual é a capacidade nacional de produção de cloroquina? Quantas pessoas vão receber essa cloroquina? Então, eu vejo muito profissional de saúde discutir o uso indiscriminado de cloroquina, baseado em algumas discussões que ocorreram de um país que não está na fase epidemiológica, aparentemente, da influenza, de outras doenças respiratórias, que faz diagnóstico por sindrômico de todo sintomático respiratório como COVID. Não é a nossa situação. Eu mostrei na aula para vocês que a maioria foi influenza, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não massificar isso. O que a cloroquina tem que fazer agora? A gente tem que estudar a cloroquina no período de tempo mais curto possível. E usar a lógica, pessoal. Se a cloroquina for essa maravilha, como algumas pessoas pintam, mais uma vez, eu não estou sendo do contra, eu quero que seja. Mas se ela for essa maravilha, eu tenho quase 400 mil pessoas curadas. Eu já teria evidência que ela é maravilhosa. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente tem que ter muito bom senso quando a gente recebe esses documentos de trabalhos não publicados ou de baixíssima significância metodológica, ou com vários vieses, enfim. A gente tem que ter muito bom senso quando a gente está lendo isso aí, porque isso quer dizer que a gente tem que estudar mais a doença. E a gente tem aí uma oportunidade de estudar essa doença nesse período de calamidade. Entendeu? Aí, para a gente finalizar aqui, a última pergunta, eu vou primeiro só dar uma contribuição aqui do Cláudio Rocha, que tem um estudo Coalizão Covid que está aberto no Brasil, então, para quem quiser, tiver uma instituição que queira participar, é só se informar sobre o estudo Coalizão Covid, que está aberto para participação de outras instituições. E a última pergunta seria o seguinte, se você estivesse com um paciente na UTI, destinado a pacientes COVID, e você faz um teste e o resultado dá negativo para COVID e o paciente segue em intubação orotraqueal,
vai a óbito, conduta de restrição segue a mesma? Certo. Essa pergunta é muito interessante porque é o seguinte: eu tenho um método diagnóstico de baixa sensibilidade e entenda, protocolos são protocolos, a grande maioria dos pacientes vão responder ao protocolo, mas o médico na beira-leito, ele tem que ter o senso crítico de seguir ou não o protocolo. Então, se eu tenho um paciente que tem uma síndrome respiratória, ele não tem leucocitose associada, ele tem uma leucopenia ou ele tem uma linfopenia. Ele tem um PCR estourado, que é a característica em média desses pacientes. Ele tem uma desidrogenase lática estourada. Ele tem dedímero elevado. Ele tem provas de reação inflamatória elevadas, elevação de transaminase. Então, assim, eu tenho o perfil laboratorial típico do paciente, até agora, do que eu tenho descrito para o COVID, ele deu negativo para o COVID. Ok, eu sei que a sensibilidade do meu método é baixa. Ele não está tendo melhora clínica. E aí, quais outros vírus positivaram? Se ele tem uma imagem... Quando você fala isso, eu estou imaginando que ele tem aquela imagem típica de pneumonia viral, né? Então, aquele infiltrado, intersticial, difuso, bilateral, que tem vidro fosco, principalmente na periferia do pulmão. Então, eu tenho um diagnóstico alternativo. Se eu tiver ou se eu não tiver, na fase que a gente está, eu tenho risco de co-infecção. Então, muitas vezes, um único exame negativo pode não ser suficiente para eu descartar o quadro. E aí vai do meu bom senso. Então, se esse paciente for a óbito, eu tiver que preencher uma declaração de óbito, eu vou dizer lá que ele morreu por uma síndrome respiratória aguda, né, grave, se eu não tiver tido outra causa, se não tiver infartado, enfim. E vamos supor, ele fez um exame, deu negativo, só que eu acho que a probabilidade pré-teste é muito alta, eu pedi para repetir. Então, eu vou colocar que ele está aguardando outro exame, entendeu? Eu tenho que ter muito bom senso na condução desses casos. Um exemplo para vocês, que eu vou dar agora bem prático, é para controle epidemiológico, a gente descarta o diagnóstico de COVID quando ele positiva para outro vírus. Só que agora que eu estou em fase de mitigação, eu tenho que investigar exaustivamente todo e qualquer paciente grave ou internado que eu receba. Então, nós tivemos o nosso primeiro paciente positivo no Natan Portela, ele foi um paciente que ele positivou para influenza 3. Por definição epidemiológica, a nossa investigação pararia por aí. O que foi que aconteceu? O caso era típico. Então, a gente foi atrás, a gente suspeitou de co-infecção, a gente solicitou que o exame fosse feito da mesma forma, e aí o paciente tinha uma co-infecção. Ele tinha para influenza 3, ele tinha COVID, ele tinha o SARS-CoV-2, né? Então, assim, agora que a gente está em fase de mitigação, esses pacientes graves, eles devem ser investigados exaustivamente. Então, se eu tenho uma probabilidade pré-teste elevada desse paciente, ele bate com todos os critérios clínicos, eu posso duvidar desse teste. Agora, se é um indivíduo que ele teve uma crise convulsiva, broncoaspirou, ele tem uma pneumonia aspirativa típica e insuficiência respiratória por isso, eu vou estar insistindo que eu estou diante de um COVID, não, né? Se eu tenho um indivíduo que ele teve uma síndrome gripal, que negativou COVID e positivou H1N1, ele usou oseltamivir, ele está em melhora clínica, eu vou questionar esse resultado? Não, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso também no acompanhamento clínico desses doentes. Exatamente, eu estou vendo o Cláudio falou aqui, nos Estados Unidos, o índice de co-infecção chega até a 40%. Em alguns países, parece que a média internacional está sendo por volta aí de 30%. Para os países que têm sazonalidade de outros vírus respiratórios. Dona Noronha, muito obrigado aí. Eu queria aqui repassar aqui umas mensagens também que mandaram aqui. E aí, em seu nome, parabenizar todos os infectologistas pelo Dia do Infectologista. Obrigado. E agradecer a participação de todos. Hoje foi a primeira transmissão, a gente vai aprendendo também aqui com a transmissão. Pediram aqui link para o YouTube, eu já tentei até durante a transmissão aqui fazer o link para a transmissão ao vivo, mas aqui o YouTube pediu aqui um tempo aqui de 24 horas para poder permitir essa transmissão
essa conexão. Então, vamos ver se na próxima a gente já consegue, para os participantes ficarem aqui com possibilidade de participação, perguntando, levantando a mão, mandando por escrito, e ver se a gente consegue já transmitir ao vivo para os outros demais interessados, né? Para a gente atingir uma quantidade maior de pessoas. Parabenizar a doutora Noronha pela excelente aula, eu achei muito interessante, aí, muito boa. Já sabia do tanto de conhecimento que você tinha sobre o assunto e foi muito esclarecedor, sua didática foi muito boa. E vamos agora aguardar a próxima aula, sua também, né, e dos restantes da equipe do UTI Covid. E desejar a todos aí mais um restante de final de semana aí, e que todos possam, ao longo desses dias, ficar esclarecidos sobre esse tema que está tão intrigante agora e tão em moda, né? Então, Obrigado a todos. E assim, como eu falei no começo da aula, essa aula vai ser a aula que vai mudar mais frequentemente. E aí a gente vai torcer para que daqui a algumas semanas a gente já tenha um tratamento mais eficaz aí descrito na literatura. um bom dia a todos. Eu vou aqui encerrar agora a reunião.